Alô você, boa tarde, graças ao bom Deus, mais uma vez, estamos no ar. Programa Falando Francamente. Comandador Silvio Cabral, as perguntas, graças a Deus, chegam e nós vamos respondendo. Cláudio Nardini, de São Paulo, professor de Biologia, hospedado aqui em Sinop, em casa de parentes, pergunta se o senhor conhece a teoria dos campos morfogenéticos e qual a sua opinião a respeito. Profundo. Professor Cláudio Nardini. Cláudio Nardini. Os campos morfogenéticos são uma teoria brilhante de um cidadão britânico que, devido aos seus trabalhos em prol da ciência, inclusive essa teoria dos campos morfogenéticos quer dizer exatamente o seguinte, né? Campos geradores da forma, né? Genéticos, geradores. Então, ele ganhou o grau de cavaleiro da corte inglesa, né? Conferido por Sua Majestade a Rainha da Inglaterra, graças aos seus trabalhos científicos. Os campos morfogenéticos equivalem a uma espécie de molde, né? Que não são visíveis para nós, mas que existem em outras dimensões do cosmos, do universo, e que são como que um molde que permite a concretização de uma forma, inclusive da nossa forma física, da forma de tudo que existe. E graças a essa teoria e outras coisas fantásticas que esse biólogo trouxe à luz, ele ganhou esse grau de cavaleiro. Essa é a minha opinião, que ele quer saber? É a sua opinião. Eu concordo inteiramente com ele. Eu acho que esses campos existem mesmo, porque de outra maneira seria muito difícil que se realizasse, por exemplo, uma forma complexa com um animal, um ser, uma borboleta, por exemplo, com aquela complexidade toda. Então, eu acredito que existe uma espécie de molde, que são campos eletromagnéticos que permitem a concretização, permitem que seja tornado realidade esses seres e objetos que nós vemos à nossa volta, e nós também. Muito bem. Antônio Souza Borges, construtor, morador do Jardim Europa, quer saber a sua opinião sobre o ex-presidente falecido Hugo Chávez. Eu acho que ele era um ditador contra a liberdade da imprensa, era um caudilho, um líder populista, embora me pareça que ele foi um líder patriota, com um sentimento de patriotismo que nós não vemos aqui no Brasil entre os nossos chefes políticos. Mas ele tinha muitos erros, ele fechou rádios, emissoras de televisão, jornais, e ele, na verdade, era um chefe político socialista. Inventou um tal de sistema socialismo do século XXI, que isso é uma bobagem. A República Bolivariana também é outra bobagem. Mas o fato é que ele tinha à sua disposição, né, uma das maiores reservas de petróleo do mundo, que a Venezuela é muito rica. E isso aí foi o que possibilitou que, no final das contas, houvesse alguma vantagem para o povo. Não o suficiente, porque a Venezuela estagnou somente na indústria petrolífera, na extração do petróleo, e ela importa tudo. Portanto, ela deixou de lado o que há de mais importante na economia de um país, que é a indústria, que gera empregos, etc. Comendador, é certo que é difícil falar sobre isso, mas na sua opinião, qual o futuro que vislumbra a Venezuela com a falta do Hugo Chávez? Vai continuar tudo como antes no quartel de Abrantes, né? Aquelas idiotices todas do socialismo, do comunismo, e muito petróleo, que é o combustível, que é a energia do nosso do mundo, da economia mundial, na nossa época. Existem outras formas de energia melhores até do que o petróleo, mas enquanto os donos do petróleo tiverem com o petróleo na mão, eles vão explorar até que não haja mais petróleo, o que é muito difícil, porque existem geólogos, embora eu não seja geólogo, eu acredito como esses geólogos que o petróleo se forma constantemente
nas camadas profundas do solo. Portanto, essa balela, essa falácia do término do petróleo, né, agora mesmo, recente, né, dos últimos 2, 3 anos, ficou comprovado que isso é uma falácia, porque o petróleo, de repente, apareceu em grandes quantidades pelo mundo afora, inclusive no pré-sal do Brasil. Comendador, na sua fala o senhor falou que o sistema implementado na Venezuela é ruim, e de fato é ruim mesmo. É péssimo. Mas tem no mundo algum líder, algum sistema, além do capitalismo, que se possa analisar com profundidade, que nos dê uma esperança de algo melhor? Ou está mesmo no nível ruim, de uma maneira geral, as nações, os seus líderes? Qual o movimento que poderia ser, então, assim, perguntando com mais clareza, qual o movimento? Politicamente não existe um movimento capaz de resgatar a humanidade e trazer à humanidade um destino mais brilhante, futuro mais brilhante, mais harmonioso. Somente o amor, que é um artigo muito desprezado, somente o reconhecimento da existência do Criador, de Deus, com seu infinito amor, que poderia levar o homem a resgatar o seu futuro, que hoje ele é refém do passado, que não passou ainda, e continua incorrendo em todos os erros, os políticos principalmente. Nós temos os Estados Unidos um declínio, China com poder econômico fortíssimo, Rússia, Índia... Bem, a Índia é um país que tem patriotas, mas ele tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, ou seja, cerca de 6 vezes a população brasileira, exatamente 6 vezes. E em alguns aspectos está mais adiantado até do que nós, nas ciências, na produção de alguns produtos de alta tecnologia, como por exemplo motores de avião. Nós temos a Embraer, mas a Embraer somente monta, faz o projeto e monta. Nós não produzimos motores, aviônica, e eles lá produzem, na Índia. Mas a população é muito grande e somente uma parte dessa população é que tem uma vida de nível elevado. Mas você repare que na China, os chineses são patriotas. Eles há 10 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, eles eram a nação mais desenvolvida. Nos legaram a pólvora, o papel e até o macarrão, né? Que foi levado ao Ocidente pelo Marco Polo, o famoso aventureiro italiano. Mas a China, ela tem, embora processos ditatoriais, mas aqueles líderes chineses, os chefes da China, são profundamente patriotas. E é por isso que a China se tornou a segunda potência mundial na economia e brevemente será a primeira ombreada com o gigante dos Estados Unidos. Então é difícil. Comendador, o Brasil está ficando para trás. Já ficou. Mas o porquê exatamente está ficando para trás? Porque as lideranças brasileiras são muito cheias de ambição, uma ambição ilimitada, que os leva a tomar 98% da arrecadação dos tributos, né? Que está aí na ordem de 2 trilhões de reais, 1 trilhão de dólares, é muito dinheiro. Mas as obras do PAC, as obras de infraestrutura no Brasil, os portos estão em condições lamentáveis, os aeroportos idem, não falta dinheiro para a construção de estádios, mas dinheiro para a saúde eles não aplicam, dinheiro para a educação eles não aplicam, mas eles consomem no custeio desses governos, tanto do federal como dos estados e municípios, eles consomem uma quantidade absurda e gigantesca de dinheiro. Mas a coisa não vai, porque o Brasil precisa de investimentos, não só na infraestrutura, como também precisa de reformas tributárias, reforma da burocracia, que é um verdadeiro vexame, é um absurdo. O sujeito levar 8 meses para abrir uma empresa e 8 meses para encerrar uma empresa, só coisa de país africano, aqueles pequenos países asiáticos, aquelas ilhas perdidas lá no Pacífico. Então é triste, a perspectiva é ruim. Comendador, ainda repercutindo sobre a morte do Chaves,
E o motorista de ônibus, Maduro, parece que é o sucessor do Chávez. E, a meu ver, pelo que vi na imprensa, parece que a Constituição não foi aplicada lá mais uma vez. De outro lado, já está confirmada, deve estar viajando, ou já deve ter chegado na Venezuela, Dilma e Kirchner, e a outra da Argentina, a Kirchner. Não é um momento de fazer uma análise sobre isso? Na visita você apoia o erro. Eu diria que já passou do momento, né? Mas são líderes caudilistas, né? São líderes socialistas, caudilistas, profundamente equivocados. Então, o poder é uma conspiração. O poder, ele torna-se uma corporação no mundo inteiro. Então, os poderosos, a não ser quando eles não querem mais um determinado poderoso, é o caso do Assad na Síria, porque o Ocidente quer deslocar o poder remanescente da Rússia, né, que tem uma grande base na Síria, portanto, já um campus avançado do poder bélico russo, que ainda é o segundo maior do mundo, né? Está sendo ameaçado só pela China, que está crescendo muito, muito, muito. E então eles resolveram destituir o Assad. E para isso empregaram guerrilheiros, assassinos, que mandam bala, né? Fazem bombardeios em cima de bairros residenciais para destituir o Assad. Quer dizer, um mal substituindo outro mal. E de forma que o poder no mundo se distribui de forma profundamente desequilibrada e nós temos que ver ele se tornando corporativo. Então, essas lideranças de meia pataca e de meia... dá vontade de usar um outro adjetivo. Né? Dá vontade de usar outra palavra. Não, essa palavra está liberada, essa liderança de merda que existe no mundo de hoje, né? É verdade. Dilma Rousseff, uma ex-guerrilheira assassina, sequestradora, assaltante de banco, né? Comunista disfarçada que renegou o partido para poder chegar ao poder, mas ele é comunista, do Partido Comunista. Essa Cristina da Argentina, que é uma idiota completa, né? Só falta as penas, mas idiota não tem pena, então não falta nada. Né? Para idiota só falta as penas. Né? Sabe-se lá se ela tem também. Né? E esses outros caudilhos que exercem liderança socialista comunista, todos vão lá, porque eles formam um grupo. Né? Um protege o outro, formam uma corporação. Esse é o corporativismo que se destaca e isso aí não tem menor significado real. Para botar mais lenha na fogueira, a Daílze Silva, dona de casa do São Cristóvão, alô São Cristóvão, quer saber por que o povo em geral gosta do PT e o senhor não gosta. Dona Daílze? Daílze. Dona Daílze, acontece o seguinte, eu sou um homem que cultivei ao longo de quase 80 anos uma coisa chamada estudo, letras, leitura, muita, né? E uma vida também de muito trabalho, de muita luta. Então eu sei, mais do que a maior parte do povo que mal sabe escrever e falar, eu conheço a realidade do nosso mundo, eu conheço a realidade do nosso país. Então o PT é um partido comunistoide, demagogo, né? O povo brasileiro está sendo iludido já há muito tempo. O senhor falou iludido? Iludido, logrado. E é preciso fornecer uma educação de melhor qualidade para o povo, para que ele possa entender o mecanismo, né, que é empregado pelos líderes populistas, líderes entre aspas, pelos chefes populistas, para ludibriá-lo. Né? Ele não entende ainda que o PT e o Lula, Dilma Rousseff e seus ministros vivem de propaganda, muita propaganda, dizendo que eles fazem tudo, quando na realidade quem faz é o cidadão. O povo brasileiro é um povo laborioso, trabalha muito, por isso construiu uma nação que hoje está entre a sexta e a sétima nação no mundo. E é muito rico, o Brasil é imensamente rico em todo tipo de recursos minerais, muito sol, né? É o segundo maior produtor agropecuário do mundo, depois dos Estados Unidos. Então, quem fez isso, quem faz isso, apesar de todas as dificuldades de carga tributária excessiva, de burocracia absurda, etc., é o povo brasileiro.
não é o governo do PT, nem do Lula, nem da Dilma. Eles estão drenando, né, 37% da riqueza produzida por nós e praticamente não empregam nada disso aí. Só menos de 2% é aplicado em obras de infraestrutura e para suprir as necessidades de saúde, educação, segurança, etc. Muito bem, colaborando com a resposta do comendador, que nota que a senhora dá para educação, saúde, segurança? Se essas notas forem boas, o governo vai bem. Se não forem boas, o governo vai mal. É muito simples, né, comendador? Agora, o que se passa na televisão é questionável. Fazendo mais uma pergunta, e depois nós vamos para os comerciais, Rose Beroso Antunes, doceira do Primaveras, pergunta se melado de cana, certamente cana de açúcar, é prejudicial se for acrescentados aos doces. Dona Rose, a senhora até me despertou o desejo de comer um docinho, mas a cana de açúcar é um capim fantástico, faz parte da família do capim, né, do arroz, do trigo, etc. Né? E foi trazido pelos portugueses lá da China, lá do Extremo Oriente. E é uma planta magnífica, porque ele é capaz de captar do solo um grande número de sais minerais necessários ao nosso metabolismo, necessários à saúde, né? Então essa gramínea fantástica chamada cana-de-açúcar, parente de outras gramíneas, como eu já citei, arroz, centeio, trigo e milho, etc., é de extraordinária importância para a alimentação humana. O melado de cana é riquíssimo, é um tônico de todo o organismo, ele colabora para a construção da célula devido à riqueza que possui em sais minerais e vitaminas, né? E é justamente aquilo que os idiotas tiram do açúcar, transformando o açúcar num veneno que desequilibra a saúde humana, e o melado fica separado. Então, mas a gente pode consumir, pode colocar nos doces com muito proveito. Então, fechando esse bloco, se o melado de cana-de-açúcar faz bem, por que o açúcar faz tão mal? Essa explicação é muito simples, porque o melado contém todos os elementos catalisadores, ou seja, vitaminas e sais minerais, que são necessários para que os hidratos de carbono, que é a sacarose do açúcar, possa ser queimada dentro do organismo. Se você consome a sacarose destituída desses elementos químicos, dessas vitaminas, desses sais minerais e outras substâncias, você não consegue metabolizar o açúcar de forma correta. Então ele se acumula, fazendo depósitos de gordura e placas ateróticas no organismo que produzem efeitos deletérios sobre toda a saúde da pessoa. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos respondendo as perguntas do Paulo Schwartz, da Ana Paula Denati. É logo depois dos nossos comerciais. A Sicomex intermedia o acesso às instituições financeiras nos processos de captação de recursos para seu empreendimento, elaboração de projetos para financiamentos de curto, médio e longo prazo, projetos de investimentos empresarial e rural, financiamento de armazéns de cereais, frigoríficos, aviários e reflorestamento, financiamentos para implantação de empresas no Distrito Industrial de Sinop, intermediação de negócios, credenciada ao Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco Sicredi. Sicomex, presente para o futuro. Fone 35310456. Voltando então dos nossos comerciais, comendador Silvio Cabral, Paulo Schwartz, carpinteiro, pergunta por que os carros, certamente aqui no Brasil, são 2 vezes mais baratos fora. Porque os carros, sim, né, são 2 vezes há cerca de 40 fora anos, do Brasil. Há cerca de 40 anos atrás, vários institutos de econometria, como por exemplo a Fundação Getúlio Vargas, entre outros, e também ligados à indústria brasileira, né? A Fiesp, por exemplo, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, fizeram um estudo para verificar qual a carga tributária incidente sobre o automóvel brasileiro. Então, se levar em conta desde a matéria-prima,
a mão de obra e todos os produtos e insumos importados para montar um automóvel no Brasil, descobriu-se, e mais depois os impostos agregados, descobriu-se que o brasileiro paga 72% do valor de um automóvel é imposto. Então é por isso que sai muito mais caro do que o carro produzido lá fora. E de opcionais de qualidade inferiores, inclusive, né? Também. São as famosas carroças apregoadas. Apesar de que houve uma melhora substancial, mas ainda nós estamos atrasados. Tem muitos modelos de carros mais econômicos, menos poluentes e mais seguros que estão rodando na Europa e no resto do mundo, e aqui nós ainda não fazemos. Comendador, em relação a esse importante veículo de transporte, eu fico perguntando, e com certeza o Paulo também questiona, por que o nosso combustível, uma vez que disse que a Petrobras produz e produz muito, é tão caro? Porque o governo desses comunistas debilóides, petistas e PMDBistas, eles não investiram em refinarias de petróleo. Então o Brasil tem o petróleo suficiente para suas necessidades, para atender a sua demanda, mas nós não temos as refinarias necessárias porque eles não investiram. Eles têm aquela cobiça de absorver a maior parte dos impostos arrecadados, mas se esquece de aplicar, de investir em obras de infraestrutura, entre as quais refinarias de petróleo. Assim nós temos que produzimos petróleo, mas temos que importar gasolina, porque nós não temos refinarias em quantidade suficiente para produzir todas as nossas necessidades de consumo. Muito bem, finalizando aqui esse bloco de perguntas, Ana Paula Denasti, professora primária do Jardim Botânico, pergunta se o telômero está relacionado com a imortalidade. O telômero... Primeiro, o que é telômero, né? O telômero é uma espécie de bastão, de apêndice que existe nas células, né? Esse é uma espécie de marcador. Esse telômero, cada vez que a célula se divide para gerar uma nova célula, porque aquela célula original está desgastada, ele o faz, mas a célula cria uma substância chamada telomerase, que é uma enzima que corta um pedaço do telômero, que o telômero é um marcador, é uma espécie de bastão de apêndice marcador. Então, quando o telômero desaparece, fica do tamanho da sua raiz, onde ele está inserido na célula, né? A célula emite um sinal de apoptose, ou seja, de destruição de si própria. Isso, todos os biólogos presumem que seja uma maneira de controlar, né, a qualidade da célula, para evitar que a célula que tenha perdido as suas características do DNA, o seu código genético, possa produzir uma célula cancerosa ou uma célula defeituosa. Assim, esse é o processo de envelhecimento. Se você controlar o telômero e a telomerase e conseguir manter o DNA perfeito, funcionando perfeitamente, você consegue multiplicar essas células indefinidamente, portanto você teria a imortalidade. Já existem estudos nesse sentido, feitos em cobaias de laboratório, em que já se conseguiram grandes resultados, mas ainda não se conseguiu um domínio completo do telômero nem da telomerase, de tal maneira que se possa impedir, né, que o telômero e a telomerase venham a acionar o fenômeno canceroso, pondo em risco a saúde do indivíduo. Mas esses estudos já estão avançados, já se conseguiram êxito em muitos aspectos desse fenômeno. Muito bem. Estava aqui pensando, comendador, o que é a imortalidade? A mortalidade é uma característica da própria natureza. De certa maneira, quando nós nos reproduzimos e deixamos nossos descendentes, nós estamos imortalizando o nosso código genético, a nossa vida. Mas, além disso, muito além disso, o universo ele é holográfico e ele é constituído de inteligência e de memória. Tudo que existe em função da inteligência e da memória.
Portanto, a partir do momento que alguma coisa é criada, tá, ela se mantém permanentemente, né, fica imortalizada na memória, e essa energia que compõe qualquer ser físico ou não físico, animado ou aparentemente inanimado, ele se torna perpétuo, porque a energia, ela nunca desaparece, ela não pode ser degradada. A energia não pode desaparecer, porque a energia, na verdade, ela é provida por Deus. Deus é que sustenta todo o universo com energia. Então, automaticamente, todos os aspectos do universo, tudo aquilo que existiu, existe e existirá, porque o tempo é apenas um objeto da mente humana, né? É uma entidade apenas mental, psíquica, não existe tempo. A ciência da nossa época, da nossa era, já provou que o tempo é realmente inexistente. Então existe o processo permanente de imortalidade em tudo. Tudo que existe sempre existiu e sempre existirá. Comendador, é muito pertinente o tema, imortalidade. Mas antes de ser imortal, o homem deveria comungar o que o senhor disse aí, o amor, né? O que adianta ser imortal se eu vivo raivoso, se eu vivo iradiço? Sem dúvida. Não, o amor extrapola até o mero aspecto da raiva passageira, momentânea. O amor é a capacidade do indivíduo perceber-se dentro de um contexto muito grande e maravilhoso que chama-se universo, ou cosmos, né, como os gregos chamavam. Então, a partir desse momento, você percebe que você é apenas uma parte muito pequena de um todo maravilhoso. Então, você se considera integrado e considera-se participante desse todo fantástico, maravilhoso, que não pode ser descrito em poucas palavras. E a partir daí você se considera um filho de Deus, provido pelas energias de Deus, e, portanto, você começa a amar sem cessar, e esse amor, então, liberta o ser. Amar sem cessar. Essa semana, que ontem, morreu um dos roqueiros muito conhecido aí, de nome Chorão. Sozinho, no seu apartamento, esmurrando móveis, dando gritos. Um homem de sucesso, um homem que certamente a conta bancária tinha vários dígitos. Comendador, esta solidão, esta solidão cada vez mais própria do homem moderno, qual é o remédio para isso, comendador? É o amor. Ele precisa perceber que não existe solidão. Nós estamos mergulhados no cosmos, né, no universo infinito, e onde existem forças que nós somos incapazes de perceber e descrever melhor, mas são energias que são providas por Deus. Então nós estamos permanentemente mergulhados nessa espécie de fluido energético que vem de Deus, que é provido por Deus. Portanto, ninguém está sozinho, né? Se você se preocupar em amar, ao invés de procurar buscar alguma coisa que ocupe a sua solidão, a sua aparente solidão, você vai se sentir muito bem, você vai se sentir integrado no universo, então, portanto, você vai se libertar. Muito bem, nós, com esta resposta importante, digna de fazer você e as suas reflexões, nós vamos encerrando mais uma edição do nosso programa Falando Francamente. Obrigado pela sua audiência, até sexta-feira que vem, querendo Deus.